O prédio do antigo Colégio Divina Providência Itabuna pode estar com seus dias contados. Toda a sua estrutura, tombada pelo município em 2008, deverá ser demolida dentro de pouquíssimo tempo para dar lugar ao estabelecimento comercial. Uma comissão foi formada para que, por meios legais, o prédio seja destombado. O Colégio Divina Providência foi responsável pela educação formal de milhares de alunos, hoje, em grande maioria, pessoas de destaque em Itabuna e ocupando cargos importantes em todo o Brasil. Por conta de seu valor histórico, a demolição do prédio gera polêmica na sociedade itabunense. Esse é o tema do N-Blogs de hoje, que começa agora. Olá, boa noite. Para debatermos o tema de hoje, eu conto com a presença do comunicador Valmir Rosário, do site Cia da Notícia, Sidenilton Pereira, diretor do Procon de Itabuna e um dos representantes da comissão responsável pelos estudos do tombamento do prédio, e Itajaí Andrade, ex-aluno do Colégio Divina Providência. Inicialmente, Sidenilton, boa noite, tudo bem? Boa noite, Tom Ribeiro, boa noite, Valmir Rosário, boa noite, Itajaí Andrade, boa noite, Itabuna. Primeiro que a informação da forma que foi passada não condiz com a realidade. A uma, porque não vai haver essa demolição de toda a estrutura do prédio. E a duas, porque não haverá também destombamento, considerando que o processo que foi iniciado em 2008 não foi concluído. Não se levou a efeito diligências legais pertinentes para se concluir esse processo. Então, o senhor está afirmando que essa informação da imprensa é inverídica? Não condiz com a realidade. O que ocorre é... Primeiro que essa comissão tem o papel de viabilizar o tombamento do prédio histórico. A função do tombamento é articular com a sociedade civil e com o proprietário do empreendimento para que seja preservado o prédio histórico, para que seja levado a efeito o tombamento efetivo desse prédio histórico. Valmir Rosário, jornalista, blogueiro, o blog do Valmir está recheado de informações a respeito dessa questão do tombamento do Colégio Divina Providência. Valmir, boa noite, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Tom. É uma honra estar aqui de novo. Boa noite aos nossos debatedores. E, infelizmente, esse texto que você leu é verdade. É verdade. E nós não gostaríamos de estar aqui debatendo sobre questões jurídicas, mas, infelizmente, nós vamos ter que debater sobre questões jurídicas também. Porque existem duas questões aí. Eu acho que o mais importante seria a gente debater sobre a possibilidade de destombar o prédio da Divina Providência, a conservação do prédio, as questões intrínsecas e extrínsecas relativo ao prédio. Por exemplo, o que é que ele representou? Um prédio histórico? Mas não é só isso. O Divina Providência também tem toda uma história por trás, tem toda uma sociedade que passou por ali. Agora, infelizmente, nós vamos ter que partir para as questões jurídicas, coisa mais enfadonha até de se discutir na televisão. E está se falando muito, porque foi tombado dia 29 de dezembro. Minha gente, a administração pública não tem data. A administração pública é uma só. O que sai são os governantes. E outra coisa, o ato é perfeito e acabado. O município fez o ato perfeito e acabado, e o proprietário do prédio, ele comprou o prédio, ele soube que estava tombado, então não tem procedimento nenhum. E além do mais, enquanto nós estamos discutindo isso aqui, já está lá no blog no Cia da Notícia, inclusive o proprietário já encomendou orçamento para demolição do prédio e manter sua fachada de um dos prédios, porque ali o Colégio Divina Providência é um conjunto. Agora eu garanto e discuto aqui, juridicamente, que o ato é perfeito e acabado. É um ato administrativo do município, que cabe ao Poder Executivo, e o município assim o fez. Assim o fez. Tomou Você foi todas aluno as do Colégio Divina Providência? Não. Eu estudei no Colégio Estadual de Itabuna. Meus filhos estudaram no Divina Providência. Não, eu estudei no Cionf e no José Brandão. Muito bem. Itajaí, daqui a pouco eu volto com você, Valmir. Itajaí Andrade é empresário e ex-aluno do Colégio Divina Providência. Ingressou no colégio no ano de 1954, é isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Tom. Boa noite aqui aos debatedores.
Eu gostaria de estar aqui hoje batendo palmas em alegria por ver a cultura itabunense progredir e não ver a cultura de Itabuna regredir. A perda do Divina Providência vai ficar uma lacuna muito grande entre nós. Eu acho que, como eu, tem tantos outros alunos que por ali passaram e que estão tristes e vendo realmente Itabuna, mais uma vez, perder a sua importância, o seu norte, e a gente fica realmente refém de outros prédios em Itabuna, de outras organizações que serão também demolidas, serão jogados fora e não será preservado a entidade da nossa cidade para que nossos filhos, nossos netos tenham conhecimento daquilo que ocorreu ao longo do tempo. Valmir, eu disse na abertura do programa aqui que o blog O Cia da Notícia fala todo dia, todo instante a respeito dessa questão, tombamento ou destombamento, né? É uma questão que vem mobilizando toda a imprensa local, os blogs. Como é que você analisa, né, como jornalista, como itabunense, como advogado também que você é? Nós vamos discutir aqui algumas questões jurídicas, já que o Cidenildo está aqui. E como é que você analisa toda essa história? Pode fazer esse destombamento, já que o prefeito, em 2008, no dia 29 de dezembro de 2008, o prédio foi tombado, não é isso? Pelo município, na gestão atual. Naquela época, aliás, era Fernando Gomes, não é isso? Era o prefeito. Isso. Pode, juridicamente, ocorrer o que está ocorrendo hoje? A prefeitura, o município, pode destombar o prédio? Qual é o argumento jurídico para isso? Engraçado, pode. Por incrível que pareça, o município pode fazer isso. Pode destombar? Pode. Agora tem que obedecer vários requisitos. Porque o ato foi feito e acabado. Os requisitos estão na lei. Existe uma lei aqui no município, que é a lei 1692, de 24 de fevereiro de 95, que trata de tombamento e destombamento. E existe requisitos, está tudo aqui na lei. Não precisa. Agora, o que está errado é você pegar, por exemplo, fazer um decreto, esse decreto 9.387, que constituiu essa comissão, que é um decreto que eu não quero dizer assim, que não quero chamar de um decreto malandro, mas um decreto que eu não sei se o prefeito tem conhecimento do que ele assinou. Isso sim, isso aqui é que precisa de conserto. Dizendo que nomeia a comissão sob a presidência do primeiro, proceder estudo e posterior retificação dos atos de tombamento do prédio. Ora, o tombamento foi feito por um decreto. O decreto não existe retificação. O decreto você anula. O decreto se anula. E existe aqui. E aí é que vai. Eu volto àquela questão do dia 29. A lei é de 1995, a lei municipal que trata de tombamento. E diz aqui que precisa, por exemplo, ouvir a comissão atinente à área, que no caso aí seria de cultura. Não foi ouvida? Não foi ouvida nem sequer o prefeito. Agora, no dia 20 do mês passado, essa reunião na casa do educador, onde foi uma audiência pública, foi discutido o que exatamente ali? Olha, ali é que é a questão que eu acho da maior truculência possível, usando-se de atos terroristas, inclusive, para se fazer. Aquilo quando nós denunciamos no Cia da Notícia, essa coisa que estava engendrada por baixo dos panos, que nós denunciamos isso, aí se colocou uma notinha no jornal convidando para ali, para aquela audiência. Não se ouviu, não se levou para ali nenhuma questão técnica, não se ouviu comissão, conforme está previsto na lei, e se contratou um ônibus, encher o ônibus de presidentes de associação de bairro de Itabuna e outros funcionários da prefeitura para ir pressionar quem se mostrasse contra, com o argumento, pasme, com o argumento que quem se posicionasse contra estava ali para jogar fora 700 empregos que o empreendimento vai gerar. Que ali, aqui para nós, é a maior falácia do mundo, você dizer que vai botar 700 empregos no empreendimento daquele. Por outro lado, eu não estou contra o empreendimento, pelo contrário, eu sempre briguei pelo desenvolvimento da Itabuna, porque eu dependo também de ter uma Itabuna desenvolvida para poder viver. Eu dependo disso. E trabalhei, assessorei órgãos aqui do comércio, da indústria de Itabuna, né, durante muito tempo.
prefeitura e sempre trabalhei para isso. Agora, você não pode usar o município, que tem a obrigação de defender a sociedade, usar de instrumentos escusos para poder prejudicar a sociedade em benefício de uma empresa. A empresa tem que funcionar em Itabuna, você tem que gerar emprego, mas não pode ser a qualquer custo. Ok. A legislação municipal especifica como deve ser feito e tem que ser seguida. Documentos escusos, foi o que o Valmir Rosário acabou de dizer aí. Que documentos são esses, doutor Sidenilton? Olha, Tom Ribeiro, ó, o contraditório é a essência da democracia, é a alma do direito. Democraticamente, nós temos que respeitar todas as opiniões. No direito, é assim, cada jurista, cada operador do direito tem a sua opinião sobre um dado caso concreto. Agora, os documentos escusos eu desconheço, como democraticamente discordo, respeito o direito do Valmir do Rosário, do colega Valmir do Rosário, de externar o seu pensamento, respeito o direito e defendo o direito dele de assim se portar. Agora, não há nenhuma obscuridade nisso. Ali foi para uma audiência pública com a participação popular. Presidente de bairro, tinha presidente de bairro lá, ele não faz parte dessa população, ele não poderia estar na audiência pública. Nós também estamos discutindo com a sociedade civil organizada. Já estivemos no GAC, já estivemos na maçonaria, já estivemos no Lions, no Rotary Club, com os componentes desses clubes de serviço. Estamos levando a efeito, não há nenhuma obscuridade. O processo está sendo transparente. Estamos aqui na Record News, no N-Blog, na presença de Tom Ribeiro. Então, o processo está sendo de ampla participação, de ampla divulgação. Agora, quanto à questão do tombamento, que ele diz que vai ser demolido. Em momento, o prédio histórico será tombado, será preservado, e o proprietário, muito pelo contrário, ele não vai demolir prédio. Se ele tem orçamento, isso aí eu desconheço. E o que é que ele, só para esclarecer, doutor Sidenilton, como presidente dessa comissão, para esclarecer o nosso telespectador, o que é que de fato será feito? Porque o povo pergunta, vai ter o tombamento, destombamento, o senhor acaba de dizer que o prédio não será demolido na sua totalidade. Enfim, o que é que vai acontecer? Qual a intenção da prefeitura, dessa comissão constituída pela prefeitura? O que é que vai acontecer nesse local para esclarecer o telespectador? Vamos regularizar a questão do tombamento do prédio histórico. Esse prédio histórico será preservado na sua totalidade. O prédio histórico, que é uma área de aproximadamente 160 metros quadrados, que é o primeiro prédio que surgiu de Divina Providência, em 1924. Esse prédio não poderá sofrer alterações na sua estrutura. A fachada, que já se encontra inclusive deteriorada, terá que ser restaurada pelo proprietário. E por o doutor Ciro de Matos, presidente da FIC, que esteve presente na audiência pública, que participa também do processo, por sugestão dele, será construído um memorial no interior desse prédio, onde se contará a história do Colégio Divina Providência. Memorial esse acervo que em contato, já mantive contato com a Sociedade São Vicente de Paulo, que era mantenedora do Colégio Divina Providência, que ainda resta alguns materiais desse acervo que está em um depósito. Já solicitei a doação desse material, será doado para a FIC, inclusive parte desse acervo que vai para este memorial. Além disso, tem as partes documentais, cadernetas dos ex-alunos, toda a parte documental foi entregue ao Estado aqui na DIREC, e vamos solicitar também da DIREC a disponibilização de material, cadernetas. Sabemos, inclusive, que o primeiro aluno do sexo masculino foi o professor Formigles, que estudou naquele colégio. Então, nós vamos solicitar, inclusive, a caderneta, os documentos do professor Formigles, do Itajaí, que está aqui, o que for possível fornecer, o que for possível utilizar nesse acervo será utilizado. Valmir Rosário está irrequieto ali com documento em mãos. Então, Valmir. Veja bem, quando eu disse documentos, ele está falando Ciro de Matos. Ciro de Matos soube disso, foi comunicado na noite do dia anterior a essa audiência. Veja bem, Fundação Itabunense de Cidadania e Cultura. Fundação Itabunense de Cidadania e Cultura. Soube na véspera à noite, porque mesmo assim eu em conversa com o secretário de Educação, Gustavo, e ele estava numa missa, e nessa missa foi que o Ciro de Matos veio saber, porque a cultura não sabia. E a lei que trata de tombamento diz aqui no seu artigo 8º, a anulação dos atos de tombamento ou preservação dos bens só poderá ocorrer por necessidade relevante e comprovado interesse social, devendo o ato administrativo ser precedido de estudo técnico específico que justifique e fundamente os atos executados por órgãos municipais competentes.
realização de audiência pública relativa ao ato, prévia e devidamente convocada e divulgada. Parecer do Conselho Municipal da área a ele relacionado. Nada disso aqui foi feito, a não ser na prática, a não ser essa audiência aqui de última hora. E o ato, ele disse que não foi efetivado. Foi efetivado, e eu lembro bem disso, até porque foi o decreto publicado, é um ato administrativo, perfeito e acabado, foi publicado, em momento nenhum o Colégio Divina Providência, os irmãos vicentinos, São Vicente de Paulo, recorreram dela. Eu lembro que fui eu o primeiro, inclusive, a fazer notícia. Não, os vicentinos venderam. E hoje não dizem nada. Eles estão omissos porque eles venderam, quiseram se livrar do problema. Agora, a preservação do prédio, quando se toma um prédio, a preservação é do dono do prédio. Isso aí está feito e o município tem poderes para exigir que seja feito isso. A empresa não está fazendo nenhum favor. A empresa comprou aquilo para ganhar dinheiro e compre e use bem. Mas de uma forma que não descaracterize o imóvel. O imóvel foi tombado, foi o imóvel inteiro, não foi só um prédio. Foi o prédio é um conjunto de construções que existe ali. 2.500 e 42 metros. 42 metros. E o que eu mais discuto é que é a forma que está sendo feito, sem a participação, sem estudos técnicos. Nós não temos sequer o Conselho de Cultura do município, que isso aí é de obrigação da administração municipal instituir. Até hoje não instituiu esse conselho. Então, na sua opinião, está... É um atropelamento. Estão passando por cima da história de Itabuna igual o trator. Deixa eu ver ali a fala de Itajaí Andrade, ex-aluno aí do colégio. Itajaí, fala-se aí em geração de emprego. Como é que você analisa isso? Esse destombamento para geração de emprego? A geração de emprego, ela é muito importante em uma cidade. Mas ela pode ser feita em qualquer lugar, não precisa ser somente naquele lugar, ser uma geração de emprego. As lojas que vêm para aqui, vêm no intuito de oferir lucros, lógico, vai imobilizar o capital e vai oferir lucros. E aí ele pode ser em qualquer lugar, ele pode em qualquer local da Cinquentenário, pode comprar um prédio, uma empresa grande dessa tem condições suficientes para adquirir um prédio em Itabuna, em qualquer lugar, onde melhor lhe aprouver, para colocar o seu negócio. E eu acho mais ainda o seguinte, eu acho que a sociedade São Vicente de Paula deveria ser convocada a estar em Itabuna, porque quando isso foi fundado aqui, porque essa sociedade é uma sociedade que ela foi fundada na França, veio para o Brasil atender aos pobres, que era interesse dele, dar cultura aos pobres, dar condição, dar voz a quem não tem voz, como eles dizem nos estatutos dele, que é o pobre, para o cidadão se erguer na vida, ser alguém na vida, e foi realmente veio algum dinheiro na época para aqui, mas tudo isso aí foi feito com os cacauicultores, com as pessoas de Itabuna, entendeu? Que formaram e fizeram, tem a Vila Ozanã, tem lá a escola Ozanã também lá na Dalila Paganelli, tinha uma escola no Pontalzinho que já foi vendida e ninguém sabe como é que foi feito. Então eu acho que tudo isso foi feito com eles, mas que tinha um trabalho aqui dentro da população, inclusive minha, que eu ajudei muito quando o Reinaldo ajudava a reconstruir a Vila Ozanã, e como eu, tantos outros itabunenses ajudaram financeiramente para isso melhorar. E aí está aí que ninguém deu satisfação, porque sim, porque não venderam bem, porque vendeu. Tinha dinheiro, tinha déficit, tinha débito trabalhista, tinha débito com o INSS, com o FGTS. Por quanto foi vendido? Por que não veio um esboço da venda dizendo, ó, se vendeu por tanto, gastou tanto, sobrou tanto, o que sobrou não pode ir para fora, porque foi um dinheiro arrecadado aqui em Itabuna também. Vamos fazer uma biblioteca, vamos fazer um colégio em um bairro para crianças pobres usufruir da educação. E nada disso foi feito, e está todo mundo calado, todo mundo aceitando. É isso que eu discordo. Bom, o debate vai continuar. Nós vamos para o rápido intervalo e o N-Blogs volta daqui a pouquinho, mas tanto só, fica aí.